De número 4 em diante, glória a Deus, capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, verso 4, depois nós vamos ler só o capítulo 2, o versículo 1, e assim diz: em certa ocasião, estando comendo com eles, ordenou: não vos ausentei de Jerusalém, mas esperai a promessa do Pai, a qual diz ele: de mim ouvistes, pois João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito tempo depois desses dias. E no capítulo 2, o primeiro verso, diz assim: e cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Fala, todos reunidos. Todos reunidos. Mais forte, todos reunidos. Todos reunidos. No mesmo lugar. Aqueles que podem, aplaudem o Senhor sentando, dando glória a Deus e graças a Deus. Glória. Amados, queridos ouvintes, praticantes, simpatizantes da fé, amigos em Cristo Jesus, eu venho lhe dizer que nós estamos numa grande batalha espiritual. Esta batalha, todos nós sabemos que não é contra a carne e nem contra o sangue, mas sim contra as artimanhas de Satanás. Nós entendemos que este livro, cujo o escritor é Lucas escreveu o seu evangelho, cujo se denomina de sinóticos, e aqui começa uma grande jornada de um livro missionário, onde Deus, ele incumbiu de se colocar o Espírito Santo para que nós sejamos guiados. Todos nós sabemos que naquela cruz do madeiro, ele deixou ali seu sangue, sua marca. Ali ele sentiu dores, sentiu vontades, deu vontade de desistir, deu vontade de parar, mas mesmo assim ele sobressaiu muito bem, dando uma lição para nós, que aquele que desiste se torna covarde, mas aquele que permanece se torna um homem sinceramente farto e cheio da presença de Deus. Nós entendemos aqui nesse livro de Atos que é uma grande história, aonde o livro de Lucas fala que não saís de Jerusalém até que do alto sejais revestido. E quando a gente entende esse texto, a gente entende que Jerusalém sempre foi a capital. Quando a gente entende que Jerusalém é a capital, nós entendemos o bombardeio que todos os cristãos têm sentido em suas peles. Talvez você veio aqui pensando que as coisas estão tudo acabado. Talvez você veio aqui esta noite pensando: mais um pregador, mais um louvor, mais uma vez. Mas não, eu quero te dizer, não é só mais uma, são mais uma de várias vezes que você vai vir aqui. Eu tenho certeza que Deus vai te honrar. Estou querendo trazer aqui uma pequena introdução para entrar aqui nesse. E eu quero que você interceda por mim, porque quando um homem de Deus está ministrando a palavra, há uma guerra espiritual, demônios degladiam, tentando roubar a palavra do profeta e até mesmo o seu ouvido e a sua atenção. É interessante que quando a gente olhamos para o livro de Gênesis, no seu primeiro capítulo, diz assim: e no princípio Deus criou todas as coisas, criou o mar, tudo. Só que a terra era sem forma e era o que? Vazia. Só que na sequência você vai entender: e o Espírito pairava sobre as águas. Já entendemos que desde o princípio de todas as coisas, Deus já tinha um plano para a sua igreja. Ele sabia que nós iríamos passar por poucas e boas. Olhamos para o jardim do Éden. Éden significa inocência. Adão, ali com a sua concubina, a sua esposa, a Eva, e ali eles tiveram ali um relacionamento espiritual, a qual foi de uma vez por todas punido, porque a desobediência entrou no jardim do Éden, e a inocência por ele comer a maçã, ou do fruto proibido, que eles denominam maçã, outros falam outra, mas eu quero simbolizar como se fosse uma maçã aqui, para que você entenda bem rápido. E ele ali, com a sua desobediência, conseguiu jogar por terra o plano de Deus. E Deus sempre quis criar
situações para que o homem entrasse dentro de um propósito. Eu quero dizer, meu irmão, quando a gente tem um chamado, quando a gente pensa no propósito, a gente sempre vai ser pego pelo tempo. O tempo é esse que, todavia, temos que ter paciência. Dons espirituais sem o fruto do Espírito Santo não é nada. E um dos frutos que eu acho muito interessante, um dos dons, é a mansidão, aonde no Jardim do Éden foi perdido. Olhando para a história da igreja primitiva, no início de todas as coisas aqui, nós começamos a entender que a igreja primitiva, ela é uma igreja pentecostal no seu início. Ela era uma igreja que tinha donativos, tinha condições, tinha mensagem, tinha profetas de Deus, tinha pessoas de bom grado, pessoas que dividiam tudo que entravam dentro da igreja em partes iguais, mas ao contrário de muitos, deixou-se levar pela idolatria. De repente aquela igreja maravilhosa, aquela igreja profética, aquela igreja que tinha sempre uma carta na manga, estava se um declínio espiritual muito grande. Por quê? Porque começaram a deixar a idolatria entrar dentro do templo. De repente, muitos quadros na parede ali, falando que Ele salva, por liberta, mas Deus abole sempre a imagem. Ele quer que você seja a imagem dele, mas não você adore uma imagem. E a igreja primitiva começou a se decair. O declínio espiritual era muito forte. As pessoas, elas estavam cheias de Deus. De repente, um tempo conseguiu deteriorar, e as pessoas não conseguiram ter êxito naquilo que falava, e naquilo que pensava, e naquilo que fazia, e as coisas foram acontecendo. Precisou passar muito tempo, meu irmão, para Deus levantar um arcebispo chamado Martim Lutero, um homem que fez 95 teses, essas teses ali todas assinadas, passaram no decálogo, e todos ali tiveram que apreciar aquelas letras para ver o que passava na cabeça desse Martim Lutero. Graças a Deus estamos aqui por causa que um homem, do meio daquela imundiça da idolatria, se arrependeu e se colocou na presença de Deus e disse: tem alguma coisa errada, eu vou consultar. E ele viu e leu o livro de Romanos. Quando ele se deparou com o livro de Romanos, ele tomou um choque anafilático, posso dizer, porque ele viu que as coisas que as pessoas queriam deixar de goela abaixo não condizia com a verdade. A Bíblia é uma bússola para o crente. A Bíblia, ela é a verdade e a vida. Talvez a gente poderia passar aqui, talvez uma hora aqui tentando falar da igreja primitiva, mas eu quero dizer, meu amado, um dia a lei foi bárbara, foi pesada, foi muito sobrecarregada e sobrecarregava o povo, mas graças a Deus, meu irmão, a graça chegou. Deus colocou seu Filho e um guia que é verdade e que é vida, e nos dá a nossa verdadeira autenticidade de dizer: somos cristãos e não crentes, porque vestimos a camisa 10 do Evangelho e levantamos a bandeira da paz. Glória a Deus, aleluia. É interessante que no capítulo 2 fala: cumprindo os seus dias de Pentecoste. Essa festa era a festa das primícias, era uma festa a qual eles comemoravam 50 dias, e esses 50 dias vinha gente de todos os lugares. Se você reparar no seu verso 5 aqui, que diz: em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. O mundo inteiro estava nessa festa, meu irmão. O mundo inteiro estava nessa comemoração. E aí eu te pergunto: o mundo inteiro na comemoração, e a Bíblia diz que só ficaram 120. Aí que é um paradigma. Deus, no seu primeiro capítulo de Atos, ele fez a promessa: não sai. Se você for mais adiante aqui, no capítulo 1, no verso 12, está dizendo: então eles voltaram. Ou seja, quando Jesus morreu, ele estava quase jogando a toalha. Meu Deus. Estava quase parando. Mas só que Deus, ele sempre tem uma estratégia para os seus. Naquela época tinha 2 varões galileus e 2 seres angelicais como prova, testemunha, confirmando:
fique em Jerusalém, porque eu tenho um propósito na sua vida. Glória a Deus. Aleluia. Irmão, eu vou ser bem rápido aqui. Meu Deus, estou sentindo Deus na casa. Glória a Deus. Maravilha. Existiam hierarquias no céu. Eu queria que você prestasse bastante atenção nisso que eu vou falar. Existia leis e hierarquia no céu. Se você olhar para o livro de Moisés, Moisés falou: Deus, eu quero te ver. Passa com a tua glória, eu quero te ver. Uma forma estratégica, Deus fala: fica na fenda da rocha, eu vou passar com a glória, e você vai ver ali uma forma que Deus estava com Moisés, e Deus cumpre o que fala. Você não vai ver no Velho Testamento nenhuma vez, se você for ver, é uma ou duas que vai falar sobre o Espírito. Você não vai ver. E é interessante que passa-se todos esses 39 livros. Nós entramos num problema muito grande que os teólogos eles entram em confronto, que fala que o momento interbíblico é onde que Deus ficou calado, ou seja, eu não acredito nisso. Eu acredito que Deus falava às pessoas que estavam surdas, e aí nasce o profeta lá em Belém, quando Joel capítulo 2 verso 28 diz: vai chegar o tempo que eu derramarei sobre toda a carne o meu espírito, e os jovens sonharão. Irmão, você que ainda não acredita que Deus pode te usar, Deus não usa tempo, Deus usa a sua palavra. Existe hierarquia. Deus no início de todas as coisas se manifestou, e aí chegou a vez de Jesus, passando por Mateus, Marcos, Lucas e João, ali uma historicidade, muitas coisas que você pode entender. Ele nasceu de uma mulher virgem, e aí anda um confronto muito grande, porque quem que nasce de uma mulher virgem para destruir aquele povo chamado povo romano? Porque o povo romano sempre foi uma pedra no sapato dos judeus. Os crentes, eles eram uma vara de correção, mas Deus usou ele como uma ponte para que eu e você estivesse aqui. Talvez você chegou aqui, meu amado, desacreditado de tudo. Eu quero te dizer, a maior evidência do Espírito Santo não é você falar em língua. A maior evidência do Espírito Santo não é você rodopiar. A maior evidência do Espírito Santo não é pregar bonito. A maior evidência não é você cantar bem. A maior evidência não é você estar bem vestido. A maior evidência, até você entender, a maior evidência não é você estar bem arrumado. A maior evidência não é estar de sapato novo. A maior evidência, Tiago diz, é o amor, é a caridade para com os seus. Precisou Jesus morrer, e aqui começa o Espírito Santo atuando de uma tal maneira que o Pedro, aquele pescador, porque se você olhar para a Bíblia, quase todos os discípulos eram pescador, podia ter um sucesso, podia ser bons na pesca, mas só que Deus tinha um plano diferente, que era pescar alma que estão perdidas aí fora. Talvez eu sou um Pedro que estou parado, talvez você é um Pedro que está parado, mas eu tenho certeza, meu irmão, Deus me conclama esta noite para dizer: Deus está abalando as estruturas neste lugar. Deus quer te usar para curar, transformar, libertar pessoas na sua família, pessoas na sua rua. O bairro vai se render a esse Deus, porque eu creio nesse Deus que ainda opera milagres, maravilhas, prodígio e faz sinal debaixo do céu. Carabaxandarácia. E todo homem cheio do Espírito Santo, você vai reparar que ele é perseguido. Mas uma coisa muito gostosa que eu vou falar, que você vai levar isso para casa. Nós erramos todos os dias, porque a Bíblia diz que só de nós pensarmos já cometemos pecado. Mas a raiva do inimigo, meu irmão, a raiva do inimigo é que eu pego todos os dias. Você pega todos os dias, erra, acerta, tem oportunidade, 70 vezes 4, que dá 490 vezes, e Deus te perdoa. A
há uma misericórdia de Deus sobre a sua vida. Glória a Deus. O inimigo tem raiva de mim, de você, porque ele errou uma vez só e não teve mais perdão. Por que quis ser melhor que Deus? Não, quis ser semelhante. Meu Deus, aleluia. Eu quero te dizer, meu amado, o Espírito Santo, ele é educado. Ele é educado. É preciso que nós venhamos entender que Jerusalém é onde você está. No primeiro discurso de Pedro, todos se levantaram, e a Bíblia diz que Pedro se levantou, e levantou-se também com a voz e disse: esse que vocês condenam, ele já ressuscitou. Esse que vocês condenam, ele ressuscitou para dar vida. E isso causou um choque na comunidade tão grande, que os romanos não queriam entender isso. Os romanos, eles não aceitavam, porque eles ganhavam muito dinheiro com as mentiras, os enganos deles, as porfias. Todos os sacerdotes daquela época se derramaram, prostituições, lascívia, porfias, todas as abominações que você possa entender, aquele povo cometia. Mas Deus sempre tem um profeta para a geração da sua vida. Eu queria dizer para você, meu amado, na primeira pregação de Pedro foram 3.000 almas, na segunda foram 5, e de repente vem Ananias e Safira querendo enganar aqueles que nasceram com a verdade, e de repente eles venderam a propriedade. Barnabé foi o primeiro a se disponibilizar ali, colocar na caixa do tesouro a sua oferta, e vem Safira com a sua mentira, seu engano. Isso aí já vem de muito tempo, meu irmão. E aí ela veio ali e colocou a verdade e foi fulminada. Aí tem o seu comparsa, né? Porque não podemos dizer outra coisa, veio e agiu no mesmo erro. Ou seja, meu irmão, tudo que a gente fazemos, colhemos. É a lei da semeadura. Nós fomos chamados para frutificar, nós fomos chamados para amar aqueles que ainda precisam de ajuda. Talvez as pessoas não dão nada para você, talvez você ache que você não é nenhum tostão furado, mas eu venho como boca de Deus para te dizer: há uma glória sobre a sua vida, há uma misericórdia que te segura. Você poderia estar na esquina vendendo droga, podia estar se prostituindo, podia estar em casa assistindo novela, mas não, você preferiu estar dentro do templo, e por isso que você teve essa atitude. Eu vou te usar, você vai sair daqui renovado. Este período que você está passando não vai te segurar, porque eu ainda creio num Deus que derruba a muralha, quebra a corrente, serra tudo que passa pela frente para te dar vitória. Em nome de Jesus. Irmão, eu vou te falar, esse Deus, ele é especialista em levantar pessoas que não acreditam em nada. Ele é especialista em quem é desacreditado. Eu não queria me aprofundar, senão nós vamos pregar aqui a noite toda. Quero ser bem resumido. Uma vez ele acreditou em um homem. Este homem, com 15 anos de idade, esse homem, ele começou a se envolver com más companhias. Este homem, ele conseguiu se derramar de uma forma tão difícil foi a situação desse homem, que ele começou a usar drogas, ele começou a se prostituir, ele começou a errar bastante, ele começou a seguir o caminho do ímpio, seguir e tomar conselho do ímpio. E o tempo foi passando, e o tempo passa, meu irmão, ele é rei. O tempo passa, o tempo vai dizer quem é quem, no dia a dia.